Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que o Partido Livre não voltou a dormir desde as declarações de André Ventura no 25 de novembro, porque agora vão avançar com uma queixa e ainda dizem que Aguiar Branco é cúmplice do Chega, veja-se bem. Portanto, estes senhores só estão satisfeitos com a censura da liberdade de expressão e parece que desde as declarações de André Ventura do 25 de novembro, que daqui a 12 dias faz um mês, efetivamente estes senhores não voltaram a dormir. Portanto, eu desejo boas noites de sono aos deputados e ao líder do Livre. Vamos então ver, meus caros, esta notícia e ver exatamente em que é que consiste esta queixa apresentada por parte do Livre. Ora, temos: Livre avança com queixa contra Ventura e acusa Aguiar Branco de ser cúmplice do Chega. O Expresso adianta que já foi dado início ao processo de queixa para enviar ao grupo de trabalho do Código de Conduta dos Deputados no Parlamento. A líder parlamentar do Livre defende em entrevista ao jornal que o discurso do Chega não pode passar sem condenação. Portanto, é como eu vos digo, estamos a 12 dias de passar um mês deste discurso e parece que os deputados do Livre não voltaram a dormir, inclusive a líder da bancada parlamentar. O Livre vai avançar com uma queixa relativa ao discurso feito por André Ventura no Parlamento na cerimónia de 25 de novembro. A notícia é avançada pela líder parlamentar Isabel Mendes Lopes em entrevista ao jornal Expresso. No discurso que fez durante a sessão solene de 25 de novembro na Assembleia da República, citando o antigo militar Jaime Neves da Guerra do Ultramar, o presidente do Chega defendeu que era preciso continuar a limpeza, apontando para as bancadas da esquerda. Ainda bem que metem o continuar. Reparem numa coisa: se André Ventura estivesse a fazer insinuações ou incentivos à violência contra os deputados da esquerda, como é que ele já começou e vai continuar? É que se vai continuar, vocês já deveriam ter sido vítimas de violência. Seguindo a lógica do ponto de vista léxico, quer dizer, se André Ventura diz que vai continuar a limpeza, quantos de vocês é que já foram vítimas de agressões ou de ameaças ou de qualquer coisa por parte de André Ventura? Quer dizer, isto é puramente lógico. Se eu digo que vou continuar algo, é porque já comecei. Se eu vou continuar a limpeza, quantos é que já foram agredidos? Talvez a limpeza seja uma metáfora, digo eu, veja-se bem. É que porque Mamadou Ba, por exemplo, disse que matar o homem branco era uma metáfora óbvia, que não tinha nada a ver com ataques físicos e com violência física. No entanto, André Ventura diz que continuar a limpeza, aí já não é uma metáfora, já não pode ser uma metáfora, estamos a falar de uma declaração com viés genocida, digamos assim. Mas reparem, se André Ventura diz que vai continuar a limpeza, talvez isso seja uma metáfora para a esquerda continuar a diminuir e a transformarem-se cada vez mais em partidos tuk-tuk. Talvez a ideia seja essa, talvez, digo eu, veja-se bem. Mais uma vez digo, é uma questão puramente léxica. Se André Ventura diz que vai continuar, talvez, e só talvez, esteja a falar de um ponto de vista de vos diminuírem eleições. Mas isso quer dizer, isso é o jogo político. Vocês também gostariam que o Chega ficasse reduzido a zero. E, portanto, eu acho que isto é demasiado óbvio, sinceramente. Querem fazer um jogo político de algo que não tem nada de errado. Declarações e gestos que o Livre interpretou como apologia de crimes de guerra e uma clara ameaça aos deputados de esquerda. Apologia de crimes de guerra? Sinceramente, eu não consigo perceber. Na altura, André Ventura respondeu acusando o Livre de querer protagonismo à custa do Chega. Pois, efetivamente, parece-me. O Livre, que também gosta, também começa a aparecer nas redes sociais, agora querem mais um videozinho ou outro com algumas visualizações e, portanto, começam a falar efetivamente nesta situação. Agora, o partido levou o tema à Comissão Parlamentar de Transparência e Estatutos dos Deputados desta quarta-feira, dando início a um processo para enviar uma queixa ao grupo de trabalho do Código de Conduta dos Deputados na Assembleia da República. É essencial que os democratas e as instituições sinalizem e não permitam que este tipo de discurso passe sem contraditório ou condenação, afirmou Isabel Mendes Lopes na entrevista ao Expresso. Bom, quer dizer, mas o contraditório pode fazer a Isabel Mendes Lopes na entrevista no Expresso. A Isabel Mendes Lopes pode pedir a palavra na Assembleia da República e condenar as declarações de André Ventura. Agora, avançar com um processo para silenciar? Por amor de Deus, condene, faça a sua intervenção e um mês depois, porque aparentemente as preocupações do Livre estão mais sobre as declarações de André Ventura do que sobre o país, quase um mês depois os senhores ainda andam nesta brincadeira e, portanto, se estão preocupados com isto, peçam a palavra todos os dias no Parlamento e digam: antes de começar a minha declaração, gostava de condenar as palavras do Dr. André Ventura sobre o 25 de novembro, que efetivamente, no nosso entender do Livre, são apologia a crimes de guerra. Pronto, mas o vosso entender é uma imbecilidade, perdoem-me a expressão, quer dizer, continuar, a palavra continuar faz toda a diferença. Se André Ventura vai continuar, quantos de vocês é que já foram agredidos?
Sinceramente, quer dizer, isto é coisa de gente doida, não consigo perceber. A líder parlamentar do LIVRE deixa ainda críticas ao Presidente da Assembleia da República, afirmando que José Pedro Aguiar Branco tem sido cúmplice com a atuação do Chega. Recorde-se, a propósito do discurso de André Ventura para a Simónia do 25 de novembro, o LIVRE apelou a Aguiar Branco para que houvesse uma nota de repúdio à intervenção feita pelo líder do Chega. O pedido foi recusado pelo Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco. Meus caros, o Presidente da Assembleia da República, apesar de eu e ele não partilharmos propriamente uma linha ideológica comum, é um fervoroso defensor da liberdade de expressão. Quando Alexandra Leitão, por exemplo, perguntou: e tal, mas eu sou deputado, pode fazer apologia, pode dizer que os turcos são isto, são aquilo, determinada nacionalidade é isto, é aquilo, Aguiar Branco disse que pode, efetivamente, porque a Casa da Democracia deveria garantir liberdade de expressão. E, portanto, agora que estamos todos preocupados com grandes maneiras na Assembleia da República, eu não via nenhum destes senhores tão preocupado quando, por exemplo, o antigo primeiro-ministro José Sócrates dizia que Manso era a sua tia, ou quando tínhamos outros membros da Assembleia da República a fazer gestos de cornos, digamos assim, para outros deputados. E, portanto, agora querem-me falar de elevação no debate político, mas foi o Chega que diminuiu a elevação? Qual elevação? A elevação em que um primeiro-ministro dizia que Manso era a sua tia? Isto é que é a elevação do debate político? Por amor de Deus! Obviamente que devemos caminhar na direção do debate político ser incentivado com mais elevação. Mas essa elevação não deve ser imposta através da proibição de determinadas palavras que os senhores não gostam. Essa elevação não deve ser imposta através de presos políticos, como estamos a fazer em Portugal neste momento. De um homem que fez um tweet no X, ou que fez qualquer coisa, nem sei o nome daquilo neste momento, que fez um tweet e que agora vai preso 3 anos por causa disso. E, portanto, é este o tom da democracia em Portugal. Não podemos continuar a aceitar isto, porque da mesma forma que hoje é André Ventura, que hoje são outras pessoas, amanhã sou eu, amanhã são vocês. Ou vocês acham que a censura é uma coisa óbvia? É uma coisa que começa através de critérios bem definidos e que esses critérios não evoluem para nada? Estes critérios vão sempre evoluir por alguma coisa. Quem é que define o que pode ser dito? E quando é definido o que pode ser dito, através de que critérios é que escolhemos o que pode ser dito? E quem é que vigia? Quem é que está a decidir o que pode ser dito? Que é uma questão de checks and balances também, não é? Portanto, se é feita uma regra que impede determinadas palavras, eventualmente deve haver outro poder que vigie este poder, este Ministério da Verdade, não é? Como diz George Orwell no 1984. Não é adequado, meus caros. Se começamos a enverdar pelo caminho de palavras proibidas em democracia, nós vamos acabar na União Soviética, meus caros. É tão simples como isto. Não podemos estar a proibir palavras. Os senhores não têm que gostar. Os senhores podem fazer a vossa intervenção e repudiar as declarações de André Ventura. Façam-no. Por amor de Deus, peguem no microfone e, em vez de pedirem a Aguiar Branco uma nota de repúdio, digam que o LIVRE, em nome de toda a sua bancada, curiosamente, André Ventura referiu-se à esquerda, mas só o LIVRE é que se sentiu ofendido e ameaçado. O Bloco de Esquerda não diz que foi ameaçado politicamente, o PCP tampouco, o Partido Socialista também não, o PAN também não. Portanto, podem até nem ter gostado das declarações, mas efetivamente foram só vocês que se sentiram ameaçados. Portanto, também têm um bocadinho a sua curiosidade. Não podemos começar a proibir palavras e a fazer preços políticos. Eu não quero preços políticos em 2024. Não é aceitável. Obviamente que preços políticos não estou a falar de André Ventura, mas pessoas que pelo menos são censuradas, estou a falar de André Ventura. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos mesmo à beira dos 21 mil. Vamos chegar aos 21 mil antes de 2025, meus caros. Muito obrigado por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.